Falar em público, na sua opinião, é um dom que já nasce com a pessoa? Sim ou não? Deixa aqui pra mim nos comentários. Inclusive, se você gosta do conteúdo que eu publico, já deixa o seu like aqui pra mim. Se é a segunda, terceira, quarta vez que você me assiste, deixa aqui um comentário pra mim também, hashtag segunda, terceira, quarta. Não! É a primeira vez que você me assiste? Coloca aqui também, hashtag primeira. Eu gosto muito de interagir com você, eu não respondo todos os comentários, mas eu leio um por um e eu vou me esforçar ao máximo para responder, mas garanto para você que eu leio um por um. Inclusive, num dos vídeos passados, foi sugerido que eu falasse sobre mágoa. Como é que a gente lida quando alguém gera uma mágoa? Se prepara que no próximo episódio eu vou falar para você sobre questões emocionais, como é que você controla suas emoções e como é que você lida com essas questões internas emocionais. Se prepara, o próximo episódio vem aí. Então vamos no tema de hoje. O tema de hoje é falar em público. No vídeo passado eu falei para você sobre 10 erros mortais que uma pessoa pode cometer quando ela estiver falando em público. E falei também para você fazer o download do meu livro digital gratuito, 7 erros que travam uma pessoa na hora de falar em público. E suas soluções. Se você ainda não fez o download, eu vou deixar o link aqui no episódio de hoje para você fazer o download, é gratuito. Pega esse conteúdo e aprende como é que você se destrava para falar em público. E pegando todos os comentários deixados no vídeo passado, eu resolvi trazer para você hoje 8 passos para você falar diante de um público. Naquele eu apontei os erros, hoje então eu quero apontar para você o que fazer no lugar dos erros. Vamos lá? Passo número 1. A introdução tem que ser poderosa. Você tem que fazer uma introdução de impacto. Tem vários vídeos aqui no meu canal que eu dou exemplos de como fazer, dou exemplos de como não fazer, mas agora aqui já eu quero te dar uma dica. A introdução, ela tem que chamar a atenção do público. Se você fizer uma introdução meia boca, talvez a plateia, a audiência não preste atenção em você. Você tem 30 segundos para conquistar a atenção das pessoas. Então não erre na sua introdução. Conquiste a atenção deles logo de cara. Passo número 2, foco. É importante você ter foco. Foco aonde, Gi? Foco no público. O que vai gerar transformação naquele público? Como é o público que está ali? Quanto mais informação você tiver a respeito do público, obviamente mais foco você vai conseguir colocar na sua apresentação. Qual é a idade? Qual é o nível de conhecimento que eles têm? O que eles já vivenciaram? Eles já ouviram sobre o seu tema? Não é a primeira vez? Eles já acompanham o seu conteúdo? Por isso que eu pedi para você deixar uns comentários aqui, que é para eu saber sobre você. Quanto mais eu souber, mais eu consigo contribuir. Voltando aqui, quando você sabe do público, você consegue focar naquilo que realmente vai transformar aquela audiência. E se você viu o vídeo passado, você sabe que foco, se você colocar no lugar errado, é um erro mortal. Passo número 3, gere conexão. Mas, Gi, como é que eu vou gerar conexão? Ok, já que eu tô no passo 3, eu vou te dar 3 dicas para você gerar conexão. A primeira é através do olhar. Quando a gente olha nos olhos da pessoa que a gente está conversando, conexão feita. Segunda dica para você gerar conexão é você contar história. História é o poder. E sabe como é que foi que eu aprendi que o olhar é poderoso? Quando eu fazia psicologia na Universidade Estadual de Londrina, eu tinha uma amiga assim que a gente era muito grudada, Isabela. E a gente saía do CCB, que era na maioria das aulas onde a gente tinha, e ia caminhando até o RU, o restaurante universitário lá da universidade. É, restaurante universitário é da universidade, né? Tá bom. E eu lembro que quando a gente chegava no restaurante, que tinha uma fila gigantesca, e eu me lembro, gente, tinha um prato no RU chamado banana charmosa. Meu Deus, eu amava comer banana charmosa. Ok, acho que eu tô com fome, né? Tá bom. Então, quando eu ficava parada na fila da RU conversando com a Isabela, deu água na boca. Volta, volta, volta. Foco, foco, foco. Quando eu tava parada na fila da RU conversando com a Isabela, quando a gente parava assim pra conversar, imagina que eu sou eu, você é a Isabela, combinado? A Isa tava me contando alguma coisa e eu parava pra ouvir. E eu ficava olhando pra lá. E até que um dia a Isabela falou assim pra mim: Gi, tá tudo bem? Aí ela olhou pra trás, voltou a olhar pra mim. Eu falei: tá, tudo bem. Você tava olhando pra onde? Eu: pra onde eu tava olhando? Ah, pra nada. E ela me deu a seguinte resposta: então olha pra mim quando a gente estiver conversando. É importante você olhar pra mim.
Nossa, meu Deus, será que eu faço isso com mais alguém? E a partir daquele dia, eu me esforcei para me conectar muito com as pessoas através do olhar. Então pode ser que para você o olhar seja algo espontâneo, ou pode ser que não, como naquela época para mim, naquela época não, né? Foi praticamente ontem. 18 anos atrás. Tá bom, chega, Gi, foco, foco, foco. Então, naquela época, olhar nos olhos das pessoas não era espontâneo pra mim. Eu tinha vergonha de olhar nos olhos das pessoas, porque eu era muito introvertida, eu não confiava em mim mesmo, eu tinha medo do que as pessoas iam pensar de mim, enfim. E aí, ela me deu essa chamada de atenção pra eu olhar pra ela. Pausa. Por que eu acabei de fazer isso aqui com você? Sabe por quê? Porque eu fui contar uma história. Até as brincadeiras, os esquecimentos que eu fiz no meio, tudo foi proposital. E durante a minha história, você ficou conectado? Você conseguiu ver a fila do restaurante? Deixa aqui pra mim nos comentários. História é uma forma de você gerar conexão. E a terceira dica para você gerar conexão é: dê exemplos. Exemplos que conectem com aquele público. Então vamos supor que você vai falar para um público de adolescentes. Você tem que dar exemplos para adolescentes. Inclusive, no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui para você, daqui a alguns dias eu vou dar uma palestra, daqui uma semana mais ou menos, eu vou dar uma palestra para mais ou menos 900 pessoas. Nessa palestra, se você não me segue no Instagram, ainda dá tempo de você começar a me seguir, Gislene Izquierdo, que eu vou mostrar todos os bastidores lá. Combinado? Mas enfim, essa palestra é para adolescentes e pais. Com quem que eu tenho que me conectar? Com os adolescentes ou com os pais? Fala pra mim. Qual é o meu público mais forte? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Enfim, a roupa que eu vou utilizar, cada acessório que eu vou escolher para eu utilizar nesse dia, a cor do esmalte que eu vou passar para fazer essa palestra, os exemplos que eu vou utilizar estarão focados nesse público específico. Então, quando você vai dar exemplos, dar exemplos é uma forma de gerar conexão, você deve usar? Sim, você deve usar, mas você sempre tem que fazer isso focado no público, obviamente, que você está conversando. Passo número 4. Para você falar bem diante de um público, você precisa ter fôlego. Tem pessoas que quando elas estão falando em público assim, elas não respiram direito e até mesmo elas vão ficando meio ansiosas assim, elas começam a se coçar, ou às vezes elas começam a dançar enquanto elas falam, elas não param quietas no lugar. E esse tipo de respiração gera muita ansiedade, esse tipo de movimento gera muita ansiedade. Então o que você precisa fazer? É se acalmar, respirar fundo e adotar uma postura poderosa. Essa estratégia vai passar mais confiança para o público e vai te deixar muito mais seguro. Passo número 5. Respeite o tempo da sua apresentação e deixe um gostinho de quero mais. Por exemplo, vamos imaginar que a sua apresentação dura 15 minutos, ok? Você tem uns 2, 3 minutos para fazer uma introdução super poderosa, você tem 10 minutos de apresentação do seu conteúdo central, onde você vai discorrer suas ideias, e você tem de novo uns 2 ou 3 minutos para você fazer a sua conclusão. Você vai gastar 3 na conclusão se você gastou 2 na introdução. Você tem que fazer nos 15, combinado? Orquestre a sua apresentação antes para você respeitar o tempo. E na sua conclusão, deixa um gostinho de quero mais. Não é deixar incompleta, mas é deixar um gostinho de quero mais. Passo número 6. Nada de vícios de linguagem, nada de vício postural, nada de vício de gestos. Vício de linguagem é quando você tá, né, fala mais um pouquinho, tá, fala mais um pouquinho, ok, e o público para de prestar atenção em você e começa a fazer palitinhos, contando quantos tás, quantos nés você falou. E vício de linguagem pode ser uma palavra mais completa, vamos pensar numa frase. Por exemplo, tem muito coach, eu posso falar de coach porque eu também sou coach, além de psicóloga, enfim, mas tem muito coach por aí com o vício de linguagem de uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: faz sentido para você? Então a pessoa tem 30 minutos para fazer uma palestra. Em 30 minutos ela faz a mesma frase, faz sentido para você umas 10 vezes. Vício de linguagem não vai agregar. Vai fazer com que o público perca a conexão com você. Vício de postura é aquela que a pessoa fica parada o tempo inteiro, normalmente com o quadril caído. Você não consegue ver o meu quadril aí? Mas olha só, tô na postura reta, quadril caído. A pessoa fala o tempo inteiro com o quadril caído, o tempo inteiro com a mão no bolso. Péssimo, péssimo, péssimo. Postura adequada, anda pela sala, faça gestos, mãos soltas. É isso que vai passar poder. Aliás, só isso não, mas essa é uma estratégia que vai passar poder na sua apresentação. Um quadril caído, nada disso. E um outro ponto também,
No vídeo passado eu falei de um erro terrível, que é do vício de pausa. Não viu? Vai ver o vídeo passado depois, que vale super a pena. Vou deixar o link aqui na descrição desse de hoje para você também. Mas um erro é quando a pessoa tá falando e ela vai construir uma frase e ela fica emitindo sons desse tipo. Péssimo, péssimo, péssimo. Como é que você se liberta disso? Ao invés de falar o né? Respira no lugar. Só isso. Passo número 7. Voz com emoção. Imagine eu fazendo esse episódio para você, do início ao fim, com o mesmo tom de voz. É péssimo! Você precisa mudar o tom da sua voz. Uma hora você vai passar mais emoção, outra hora você vai se acalmar. Você sempre tem que pensar qual é a emoção que você quer gerar, qual é a estratégia que você vai utilizar para isso. E uma das estratégias, definitivamente, é a sua voz. Passo número 8. A sua conclusão é a cereja do bolo. Não adianta o bolo tá lindo, tá gostoso, se faltou aquele detalhe, aquela cerejinha. A conclusão tem esse poder, ela é o seu grande finale. Como é que você faz uma conclusão? Gerando impacto, deixando o gosto de quero mais, fazendo uma frase que vai marcar a pessoa, convidando o público a entrar em ação. A conclusão tem que ser algo que sela, que fecha a sua apresentação inteira com chave de ouro. Agora, se você quiser mais conteúdo sobre isso, faz o download do livro que está aqui, vai contribuir muito no seu desenvolvimento. E se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, inscreva-se, tem mais de 300 vídeos gratuitos para o seu desenvolvimento. Então, clica aqui no link, inscreva-se, clica no sininho quando você se inscrever. Sempre que eu publicar um conteúdo novo, o próprio YouTube te notifica que tem novidades no ar. E aí você fica por dentro de tudo que eu publicar no meu canal do YouTube. Combinado? Beijos, fique com Deus, deixa suas dúvidas, deixa seus comentários, porque são esses comentários que faz com que eu escolha o tema dos próximos vídeos. E um PS aqui pra gente terminar esse episódio de hoje, o Wilson estava presente aqui com a gente o tempo inteiro, né, Wilson? Beijo, obrigada pela sua companhia, viu? Wilson, você é uau!